E é sempre tão bom quando nós temos a oportunidade de estar diante do Senhor e cultuarmos o seu nome, dando a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Amém? Levante as suas mãos e diga assim: Senhor, é com alegria que nós estamos aqui nesta noite. Faça a tua obra em nossas vidas, enquanto cantamos, enquanto te adoramos. Venha com o teu Espírito e encha, Senhor, a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vitória no deserto. Vamos bater palmas, vamos glorificar o Senhor, vamos dar o nosso melhor ao nosso Deus. Amém? Deserto eu me encontrar.
Senhor é melhor do que a vida. Por isso, diga por isso, os teus lábios te louvam, Senhor. Amém? O salmista diz: a graça do Senhor é melhor do que a vida, porque a graça é um favor que nós não merecemos. Tremenda graça. Vamos adorar o Senhor. Amém? No meu pecado
nós podemos honrar. Aleluia, Senhor. Oh, te adoramos, Senhor. Levanta as suas mãos, diga: eu quero oferecer ao Senhor um único dia de louvor, de adoração. Único que é digno de receber a
adorando o Senhor. O Senhor está ordenando bênçãos. Diga bênçãos sem limite sobre a minha casa, sobre a minha família. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Podem sentar, queridos. Nós estamos alegres por estarmos aqui. Porque o Senhor é fiel em todas as suas promessas, em tudo aquilo que nós propomos, né? Toda honra, toda glória ao Senhor nosso Deus, né? Ontem o culto aí foi uma bênção, as mulheres aí, né? Glória a Deus, coisa boa. Nós adoramos a Deus, né? Porque Ele sempre tem trazido a oportunidade de vidas serem tocadas pelo poder de Deus. Tem um irmão em Cristo, uma família muito amada, que participou em muitos dos nossos projetos, logo no início. E Israel foi acometido por um AVC. Ele ficou uns 2 meses no hospital. Nesse período eu estive visitando umas 2 vezes. E eu falei, olha, quando você sair, nós vamos fazer um minuto de ações de graças. E essa semana eles ligaram, dizendo que eles estavam muito assim, revoltados, né, diante da situação, que um empresário, um cara jovem, né, tem uma oficina aqui do Batistá, mexe com outros negócios, né, e estava muito triste. E eles nos ligaram para que a gente fosse lá, restaurando, fazer um culto com ele. E assim, como o poder de Deus, como o louvor, como a adoração, né? Como a presença do Senhor quebra o jugo, a unção de Deus quebra o jugo, amém? Eu disse para ele, eu falei, olha, para você recuperar mais rápido, todo dia tirei uns 15 minutos só para você cantar louvor, que essa boca sua vai desenrolar logo. Entra no mistério, irmão, porque a unção de Deus ela quebra o jugo, é o poder da palavra. E aí a esposa dele falou, é só vocês mesmos para ter tirado o sorriso do Misael. Saímos de lá, eles felizes, alegres, aí a família, aqueles são naturais lá dessa cidade, não é? Né? Então, a família toda mora junto, e a gente vai chegando, eles vão vir, vão aparecendo todo mundo. Né? Então foi aquele momento de público, o judeu já teve lá comigo, né? Uma festa, não é? E glória a Deus, porque Deus é fiel. Então, quando nós temos a oportunidade, vamos adorar, vamos abrir a nossa boca, vamos cultuar o Senhor. Amanhã é o dia, já dando ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor. Amém? Porque quando nós adoramos, quando nós louvamos, nós trazemos a presença do Senhor para a terra. Por isso que o Jesus ele disse, né? Quando vocês orarem, digam, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós precisamos, né, de entender, desliga o seu famoso minutinho, né? A gente precisa entender que há algo espiritual e nós precisamos, né, de nos posicionarmos e cremos que Deus é fiel. Amém, irmãos? Glória a Deus. E hoje estamos visitando, né? Estamos visitando ali a Tainá. Acertei? Isso, a Tainá. Cumprimenta lá, tudo. Pega o nome dela para ela participar do próximo culto. Convida ela para estar participando com vocês aí, né? Que bênção. Obrigado, viu, Tainá, pela sua presença. Vamos dar um aplauso ao Senhor, gente, ao nome dela. Glória a Deus. Amém. O Pedro está aqui a terceira vez, Pedro, segundo. Terceira já, não é visitante mais, não. Já é de casa, que bênção, né? O Pedro está aí, o filho está meio esquecido também. Não apareceu, né? O Noé está aí, ó, a calculadora, coisa boa, né? Glória a Deus. Teve aí ontem igreja para o louvor, né? Que bênção, né? Glória a Deus. Deus é sempre fiel e sempre bom, né? E traz essa turma abençoada para estar, né, ministrando louvor com a gente. Em Lucas, no capítulo de número 6, a palavra de Deus vai nos falar algo muito interessante sobre o dar, né? E a palavra do Senhor ela vai nos exortar, nos animar a termos um coração aberto
diante, né, de tudo aquilo que a gente faz, a generosidade, né? Às vezes a gente precisa até tomar muito cuidado, porque às vezes, quando você é muito generoso, você precisa ter um critério, né, para trabalhar essa generosidade, né? E a gente entende que às vezes a gente quer dar até aquilo que a gente não tem, né? E essa semana nós tivemos uma perda, né? A mãe do Hamilton faleceu. Foi quarta-feira, né? Foi quarta, nós estivemos lá fazendo culto, né? Que Deus te abençoe, meu filho, que você possa se confortar no Senhor, porque é muito difícil, né? E lá, né, no período que eu estava lá, conversando com algumas pessoas, né, e tinha uma senhora lá chamada Dona Carmen. Eu até permiti, no momento que eu falei, a senhora vai contar sobre isso. E ela falando como a mãe do Hamilton era uma mulher generosa, né? Falou, olha, pastor, e ela tinha um problema. Eu não sei se é um problema ou se era uma solução, que ela pegava o que ela tinha, não é porque estava sobrando. Essa mulher fala assim várias vezes, falou, ela não dá, não é porque está sobrando, porque a gente dá porque sobra, é muito fácil isso. Você tem 1 milhão, você dá 100 para uma pessoa e não é nada, né? Você deu 50, não é tanto sacrifício assim. Mas aí ela estava dizendo, não, ela tirava do que ela não tinha para dar. E aí chamou o irmão dela, que é um alcoólatra, falou, está vendo, meu irmão, eu nem sei como é que ele vai sobreviver, porque ele vive lá na região, lá na rua, lá mora na rua, né? Falou, aí quem cuida é ela. Quando a gente quer saber notícia, a gente liga para ela, para saber, né? Irmãos, quem está querendo cuidar de gente que bebe, de pessoas que estão, né, necessitadas, que todo dia batendo na sua porta, que está caindo na rua? Falou, pastor, ela já várias vezes já pegou ele cair na rua, leva para dentro de casa. Quantas vezes ele põe lá um feijão para cozinhar lá, põe uma comida e de repente eu estou vendo a fumaça saindo. Foi várias vezes que ela ia lá para acudir. Então assim, a gente vê, irmãos, que quando nós queremos seguir os passos do Senhor, a gente entende que não é a quantidade, é a qualidade daquilo que a gente faz, não é da maneira como você faz, da forma como você faz. Então, a palavra do Senhor está dizendo assim, dai e ser-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a mesma medida, o que tiverdes medido, vos medirão também. Era um dia de semana e aquele local estava lotado, estava cheio. O amigo disse que na casa dele teve um número muito maior de pessoas. Por quê, irmão? Todos querem prestar homenagem para uma pessoa que sabe honrar uns aos outros, né? E nós louvamos a Deus porque este momento é um momento quando a gente tem a oportunidade também de honrarmos ao nosso Deus e aprendermos, né? Abrir mão, aprendermos que a gente precisa às vezes colocar em primeiro lugar, aprendermos que não é a quantidade, é a qualidade e o amor do nosso coração naquilo que a gente faz, né? Então a gente precisa de praticar a generosidade, né? Eu tenho certeza, Deus tinha outros meios, irmão, de mover a obra dele, outros meios, né? Outras maneiras, mas Jesus, ele fazia esse momento da oferta, né? Jesus tinha tesoureiro, tinha gente que ficava ajudando ele a administrar, né? Quantas pessoas, eu acredito, que chegaram para ele e falaram, Jesus, estou te dando essa oferta aqui, ó, para você comprar tal coisa, para você fazer tal coisa, né? Quantos discípulos estavam lá, ele falou para a multidão, né? Falou, despede, Senhor, o pessoal para eles ir embora, para eles comerem por aí, comprar pão por aí e dar um jeito, que não tem nada para dar para esse povo, já é tarde, né? Então, o ministério de Jesus dependia das doações, né? Do que o povo doava para que ele fizesse. Mas, além dessa subsistência que é para nós mesmos, nós desatamos algo no reino espiritual e trabalhamos algo no nosso coração, porque a gente é muito apegado, né? A gente é muito apegado. Às vezes a gente acha que vai ficar aqui a vida, né? O resto da vida, não
vai ter um passado aqui, né? Mas nós precisamos entender que nós estamos aqui, durante o tempo que nós estamos aqui, a gente precisa abrir o coração, né? E entender o plano de Deus para a nossa vida, amém? Vamos ficar de pé e você vai trazer a sua oferta, o seu dízimo, vai colocar diante do Senhor. Coloque a sua casa, né? Coloque o seu coração, coloque, né, os seus projetos, os seus planos diante de Deus. Permita Deus trabalhar na sua vida, né? Você que já tem recebido algo de Deus, pode aproveitar esse momento e pedir ao Senhor que venha multiplicar na sua vida, né? Faz projetos, faz planos de servir mais, faça, o Senhor vai te honrar, amém? Deus, nós te damos graças neste momento, muito obrigado por essa noite e pela oportunidade que nós temos de participarmos da obra do Senhor, na nossa presença, nos nossos louvores, nos nossos dons e sobretudo, ó Deus, com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amém? Tudo é possível para aquele que crê, em nome de Jesus. vai ler na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo de número
5 e Provérbios 9, 10. Mas antes de lermos a palavra, né, o Wilson fez o pedido de oração, né, mas glória a Deus, e ele está com a causa da justiça, e nós vamos declarar. Vem cá, fica na frente, você vai levantar suas mãos, e como igreja nós vamos declarar, né, que esses dias serão dias de resposta na tua vida, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Levanta as suas mãos e diga assim: no nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós ligamos e declaramos que todo impedimento caia por terra agora, em nome de Jesus, e no poder da palavra nós declaramos: Senhor, tudo que está travado, todo inimigo que está impedindo a bênção do teu servo, diga fora, sai agora, em nome de Jesus. E nós declaramos que ele receberá uma boa notícia para a glória do Senhor. Nós te abençoamos, irmãos, com vitória, e cremos que o Senhor já colocou essa bênção na tua mão, em nome de Jesus. Amém, Deus? Glória a Deus, o Senhor é contigo, viu? Eu não posso, sai daqui crendo, viu? Amém. Então, carta de Tiago, no capítulo de número 1, versículo número 5. Vamos ler todos juntos lá? E se algum de vós, bem forte, vamos lá. E se algum de vós tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e servirá concedido. Agora vamos lá em Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, né, que é um versículo muito conhecido, né, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos lá? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Mais uma vez diga: e o conhecimento do santo, a prudência. Vamos ler de novo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Deus fala conosco através da sua palavra, né? Irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre o caminho da sabedoria. Eu fico, às vezes, assim, muito incomodado, e às vezes a gente até entra demais na vida dos outros, vamos dizer assim, né? Porque a gente vê, assim, tanta falta de sabedoria no nosso viver, no nosso dia a dia, e a gente vê também, sim, o resultado de como isso tem trazido sérias consequências na nossa vida, por um fator que a palavra de Deus fala tanto, que é a questão da sabedoria. Interessante que a gente poderia dizer assim: mas como que eu vou fazer para ter essa sabedoria? A própria palavra de Deus nos está dizendo. O que você pode fazer? Pedir. Se alguém tem falta, né? Se alguém percebe, se alguém imagina que tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. E às vezes a gente acha que uma pessoa sábia é uma pessoa que tem acúmulo de conhecimentos, que conhece muito, que sabe muito, né? Às vezes até a Bíblia não sabe demais. Eu conheço pessoas com muito conhecimento bíblico, mas com sabedoria zero. Porque o conhecimento, ele não traz sabedoria. Aliás, desculpa, não traz sabedoria. Você fica mais sabido. Mas isso quer dizer que você tem sabedoria para lidar com determinadas situações. Mas a sabedoria, ela é aquela habilidade onde nós aplicamos a verdade de Deus nas decisões da nossa vida. Quando a gente pega as verdades de Deus e aplica na nossa vida, às vezes nós estamos andando em uma direção, em um
se nós pararmos um pouco, a gente trazer a palavra de Deus, para que Ele traga luz naquela trajetória, naquele caminho que nós estamos vivendo, nas decisões que nós vamos tomar. Isso que é buscar sabedoria e trilhar o caminho da sabedoria, que é ter a palavra de Deus, né? É convidar o Senhor para ser o centro da nossa vida, nos orientar em todas as coisas, e também ao mesmo passo a gente ser obediente à palavra de Deus, buscar obedecer aquilo que o Senhor está nos falando, nos dizendo, que não é algo fácil. Primeiro, porque às vezes nós achamos que a gente é conhecedor, que a gente sabe. É muito difícil ensinar algo para alguém, porque às vezes a gente não tem o conhecimento, mas nós queremos mostrar que temos, ou às vezes nós achamos que temos. E eu acho isso muito interessante, porque isso é bem peculiar do povo brasileiro. Aqui os torcedores aqui, né? Eu perguntei quem que perdeu esses dias aí, disse que é o Cruzeiro. Que coisa ruim, perdeu. Mas tem aqui atleticano, tem cruzeirense. Mas é interessante, vocês já viram como é que o brasileiro sabe tudo de futebol? Eles estão vendo o jogo e estão dizendo, ó, fulano, tinha que tirar o fulano. Tinha que colocar o outro, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo outro. Né? A gente, quando olha o comentário assim, fala, não, ele deve ter estudado bastante, ele conhece muito futebol. O cara nem sabe quantos jogadores tem no campo. Mas ele quer determinar para o juiz, determinar para o técnico, para o pessoal que treina lá o time lá, né? O que deveria ser feito. E se ele tivesse feito aquilo, teria dado certo. Então, a gente, às vezes, tem um acúmulo de informações. E por causa desse acúmulo de informações, a gente acha que sabe, né? Agora, trazendo para o lado espiritual, às vezes, por causa desse acúmulo de informações, por causa do tempo, né? Às vezes, até mesmo servindo ao Senhor, a gente acha que tem conhecimento, a gente acha que tem sabedoria, e com isso a gente não abre mão para ouvir, a gente não abre mão para aprender, a gente não abre mão para ouvir um conselho. E aí a palavra do Senhor vem dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é a gente ter a consciência de que Ele está junto com a gente, que Ele nunca nos abandona, que Ele está o tempo todo. Ter o temor do Senhor não é ter medo de Deus, é ter uma consciência de que Ele está sempre conosco. E tem coisas que a gente faz lá no nosso íntimo, lá que a gente faria perto de outra pessoa. É uma verdade. É muita coisa que a gente faz lá na nossa casa, no nosso dia a dia, né? Que a gente não vai fazer perto dos outros, né? Você não vai ficar convidando ninguém para ir ao banheiro com você. Não, é o momento da sua intimidade, é o momento que você tomar o seu banho, é o momento que você vai tirar a sua roupa, não é isso? E quando nós temos o temor do Senhor, é a consciência de que Deus está conosco em todos esses momentos. É aquela pessoa que você não precisa ter constrangimento, é aquela pessoa que você não precisa ter medo de mostrar nada, porque Ele já conhece tudo. É aquela pessoa que te criou, é aquela pessoa que te formou, é aquela pessoa que te idealizou. Então, não tem nada que o Senhor não tenha conhecimento, que Ele não sabe. Por isso nós não precisamos de querer esconder algo de Deus. Por isso, quando Adão estava lá tentando cozer ali aquelas roupas, né, para tapar a sua nudez, né? O Senhor falou: o que você está fazendo, Adão? Né? Porventura, eu não sou onisciente, onipotente, onipresente, eu não conheço todas as coisas. Então, quando nós entendemos o caminho da sabedoria, nós entendemos que o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Não é ter medo de Deus,
vai prestar. A gente até esquece que um dia essa pessoa foi nova. Mas às vezes é porque a gente não plantou, é porque a gente não consolidou. Né? Um dia desse eu encontrei a irmã. Eu falei, você está fazendo aí, irmãzinha? Né? Ela estava lá no ponto, eu aproveitei uma carona, ela levou minha querida, e ela estava lá no banco, uma mexida, vocês não têm ideia. Quantos anos, irmã? Quantos anos? 86. Ela está assim, que eu, minha filha, eu que cuido das minhas coisas. Né? Eu que cuido, né? Você tem que cuidar das suas coisas. Não deixa o filho cuidar de nada a você, não. Prepara sua mente, seu coração, entendeu? Fica firme. Esses dias nós estamos lidando aí com a irmã Marta, né, que estava hospitalizada, uma mulher que viveu a vida inteira, nasceu no Queixara, né, tinha apartamento, aí com um mau negócio que o marido fez, o marido morreu, aí os filhos, os sobrinhos dela vieram, não, essa casa é nossa, ficaram 30 anos brigando na justiça. 30 anos brigando na justiça. E nos últimos anos eu dizia, irmã Marta, seu sobrinho te deu um barracãozinho lá, vamos reformar o barracão, vamos ajudar os irmãos, cada um dá alguma coisa, que ela acabou perdendo tudo, vendeu lote, vendeu tudo pensado. E por fim pegou 300 e tantos mil, pôs na mão do filho, o filho acabou com eles. Outro dia ela estava cozinhando a lenha. Falta de o quê? Sabedoria. É porque uma mulher sem informação? Não. É porque nós precisamos, é uma mulher que vai ter mente a Deus, não uma mulher de oração. Mas infelizmente, no dia do despejo, né, dos 4 oficiais de justiça, e ela perdida dentro da casa. Eu falei, ô Marta, eu vou lugar aqui para te levar para outro lugar. Aí nós começamos a sacar assim, o pessoal tudo para fora. Irmãos, que coisa terrível. Falta de sabedoria. E o temor do Senhor, Ele vai trazer isso. Né? O Senhor vai nos colocar, vai nos dar graça, vai mostrar o caminho, que às vezes o Senhor está mostrando, está usando o irmão, está usando outra pessoa, né? Usa a justiça, usa tudo, Deus usa, irmão. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você está sendo informado o tempo todo. Deus nunca nos deixa enganar. A gente sabe. O problema é que às vezes nós não queremos aceitar. Então, nós precisamos ter esse fundamento na nossa vida, de entender que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que Ele está conosco em todo o tempo, e a gente nunca querer fazer algo de nós mesmos, mas sempre perguntarmos ao Senhor. Se nós perguntássemos a Deus, as coisas seriam diferentes. Seria diferente. A gente trataria o outro melhor, porque se você vai perguntar a Deus, como é que eu tratar o meu irmão? O Senhor vai te falar. É uma verdade. A gente trataria melhor os nossos filhos, a gente se daria mais na obra de Deus, nós faríamos mais, né, para aquele que está necessitado. Por quê? Porque todas as vezes que nós temos a consciência desse companheiro, desse Deus que é conosco, Deus Emanuel, Deus conosco, quando nós temos essa consciência, nós temos a chave, nós temos uma inclinação de fazer aquilo que é a vontade dele. E tudo isso começa quando nós temos essa dependência, quando nós entendemos a vontade do Senhor para a nossa vida, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então a sabedoria, ela vem com temor ao Senhor. A sabedoria vem quando nós pedimos com fé. Sabe, irmão, a gente tem que orar para pedir sabedoria, porque a gente não tem. Tem hora que a gente está em algumas situações que a gente não sabe como sair. Quem já se encontrou assim? Uma situação que você não tem que sair que eu vou ter com isso aqui. Eu já tive situações assim. Então, meu Deus, todo jeito que eu vejo está errado. Toda porta que eu bato parece que está fechada. Eu tento resolver daqui,
coração de fé. A palavra de Deus diz que se algum de vós tem falta, porque Deus já deu sabedoria, nós já nascemos com esse DNA, amém, irmãos? São os atributos de Deus que é comunicado a nós. É o amor, a sabedoria, tudo de bom, é a criatividade. Como homem é criativo, você vai olhando assim, todas as construções, você fala, como que o homem consegue? Tão pequenininho, né? Quem já foi naquela região de São José dos Campos, eles estão fazendo, né, já concluíram já uma estrada que desce para Caraguá. Irmãos, vocês não têm ideia como é que é a montanha, e eles fazem aqueles cruzamentos no meio das árvores, né, sem destruir a natureza. Fizeram uma obra, uma coisa estrondosa, e a gente vê que eles vão lá pequenininho, muito alto, mas estão lá construindo. Por quê? Porque o Senhor já nos confiou essa sabedoria. Mas se você sente que tem falta, pede a Deus. Fala, Deus, me dá sabedoria nisso aqui. Como é que eu posso andar? Em que caminho? De que maneira? Onde que eu vou? Em qual direção? Não precisa você ficar perguntando para A, B ou C. Ou às vezes confia na palavra de qualquer um. Deus pode usar alguém, sempre vai usar alguém que está ao seu lado para te ajudar, para te orientar. Mas peça ao Senhor, pedir com fé, sem duvidar, e o Senhor, que é bondoso, que é fiel, Ele vai te dar sabedoria em tudo. Você não vai ficar enganado. Amém, irmãos? E às vezes pode ser alguma coisa que a sua decisão orientada pelo Senhor vai ser contrária ao que os outros estão dizendo, né? Eu tenho falado muito aqui da irmã Rita, pastora Rita, está lá, irmão, boa, com câncer no estômago. Como é que você explica isso? E ela me disse, eu quero que Deus me dê a orientação, porque eu estou numa situação, ainda bem assim, viu? Falou, César, se eu correr o bicho pega, se ficar o bicho como é isso que tá? Se eu fizer cirurgia, eu vou morrer. Se eu não fizer, um dia o Senhor vai me levar mesmo. E ela disse, eu não sei que negócio é esse que esses crentes querem ir para o céu, mas não quer sair da terra. Ela é uma mulher já completando aí 90 anos. Né? Como, irmãos? Aí eu falei, Rita, é muito complicado. Eu falo com ela, não, você tem que fazer o tratamento. Ela falou, não vou fazer tratamento, não. Foi embora para casa. E isso já tem quanto tempo eu estou falando disso aqui? E ela está boa, em um discurso, pregando. Outro dia fez a festa de 90, né? Está lá. Irmãos, cada um, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Cada um de nós viveremos pela nossa fé. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, o outro tem que fazer isso, ou que eu faria, né? Mas ela teve essa experiência. Ela teve essa experiência, né? E ela disse, não, o que o Senhor tiver para mim, vai ser isso mesmo, né? Estou preparado, estou certa, né? E está lá glorificando o Senhor na fé viva. Então a fé, a palavra de Deus diz que se alguém tem falta de sabedoria, é só pedir com fé. Peça com fé e em nada planejando. Peça com fé e em nada duvidando. Coloque no Senhor, peça ao Senhor que te dê sabedoria e Ele vai fazer isso na sua vida, né? Ao invés de você confiar apenas na lógica, de consultar qualquer outra coisa, né? Busque a decisão que vem do Senhor através da oração, nos seus momentos de dificuldade, nos seus momentos difíceis. Peça ao Senhor, fala, Deus, qual é a direção? Onde eu vou estar? Descansa. Porque você nem fica falando muito, amém, irmãos? É todo dia falando, Deus me fala, Deus me mostrou aí. Não, às vezes Deus já te mostrou. Já está diante de você aqui, ó. E aí você está pedindo ainda. Por isso que a palavra de Deus diz que, né, pelo muito pedir sereis ouvidos, né? Então, há momentos que a resposta ela está diante de nós. E aí a gente vai servindo ao Senhor e Ele vai nos mostrando. Se tem falta de sabedoria, peça ao Senhor e peça com fé. A prática, a sabedoria que se vê nas obras, né? A verdadeira sabedoria
coisa, a gente está disposto a ouvir, a tentar pelas palavras, do que aquela pessoa está dizendo. A gente precisa aprender a descer. Enquanto nós não descemos, a gente não aprende. A gente não aprende. Porque às vezes nós achamos que sabemos, não, e a gente quer argumentar. Né? Nós temos um problema muito sério, que a gente tem muita dificuldade em ouvir. Às vezes uma pessoa chega e fala assim, porque eu tive uma dor de barriga ontem. Aí você tem que falar assim, não, você não queira saber a que eu tive na semana retrasada. Então a gente sempre quer contar alguma coisa. Ao invés da gente parar e falar, ouvir, falar, mas como que foi essa situação? Né? A pessoa está querendo desabafar, está querendo falar, além de ter uma dor de barriga, mas a gente quer contar alguma coisa que aconteceu pior com a gente. Não é assim. Você não sabe o que aconteceu comigo. Então, irmãos, nós precisamos, nesse momento, nessa convivência, né? A gente não ser egoísta, a gente não querer estar no centro da discussão, ser o centro, né, dos olhos ali, da observação de todos, né? Mas a gente realmente se colocar como um canal de Deus ali, nem ouvir, porque às vezes, na experiência que aquela pessoa está te contando, você vai conseguir aprender alguma coisa. Você vai poder ouvir alguma coisa. Um dia desses eu estava na fila do supermercado, não entendo porquê, né? O Martins é tão rápido. Irmãos, mas naquele dia eu fiquei tempos. Aí quando eu estava do meu lado, eu comecei a conversar com ele. Ele é um arquiteto, né? Por fim eu fiz o IBGE completo dele, né? Que a gente vai perguntando, vai falando e vai cortando a gente também, né? Aí o mineiro é assim, chega, faz o IBGE. E eu comecei a perguntar, ia falar com ele, depois eu até indiquei ele o serviço, e ele me falando cada coisa tão interessante. E depois eu comentei algo sobre a minha filha, sobre a Raquel. E ele me trouxe uma palavra que eu nunca tinha ouvido, assim do nada. Ele é crente, pastor? Ele é profeta? Não. E eu depois falei com a Raquel. Eu falei, eu estava conversando com um moço na fila do supermercado. E ele me falou, na hora que eu comentei a respeito de você, dos seus, das suas, né, projetos, seus projetos de dia, ele me falou isso aqui. E ela falou assim, é verdade, pai, é isso mesmo. Eu preciso de vigiar em relação a isso. Entende, irmãos? Que Deus sempre, Ele está mostrando, né? Então, a palavra de Deus aqui na carta de Tiago, também no capítulo 3, vamos ler aí, João, 3:13 ao 17, a palavra do Senhor diz assim, quem entre vós é sábio e inteligente? Quem é? Mostre-se em mansidão e sabedoria, mediante o contínuo proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem pintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, a palavra de Deus sempre vai nos exortar a buscar sabedoria lá do alto. Porque aquela que vem de Deus, ela não nos coloca no centro. Ela não nos coloca numa posição de superioridade dos demais que estão juntamente conosco. Quanto mais sabedoria a pessoa busca da parte de Deus, mais humilde ela é. Não estou falando aí que Mendonça é frouxo, né? Não tem gente que levanta e fala, né? Porque esse juiz tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, tinha que fazer aquilo outro. Irmãos, nós vemos que o comportamento dele é um comportamento de humildade, dizendo, eu quero ser útil. Mas eu também estou aqui para ferrar o fulano, para ferrar o Beltrano. Não, estou aqui para fazer a justiça. Se não fazer a justiça, ele vai ser preso, vai ser prejudicado.
Isso aí não é um problema meu, mas eu preciso agir com a sabedoria que vem de Deus. E como ele precisa de sabedoria? E nós precisamos orar, não só para ele, mas para todos os demais, para que eles não sejam unidos apenas de muito conhecimento, de muita informação e sabedoria zero. Porque o que eles fazem com o Brasil, o que eles fazem com a nossa nação, com a população, eles estão plantando para a geração deles, eles acham que os filhos deles vão ficar. Amém, irmãos? Olha o comportamento da pessoa. Ela está pensando que vai viver ali e que aquilo que ela está deixando vai perpetuar pelas gerações. Não, eles com os pais assim, aí vão ficar pobres logo. Eles não têm sabedoria, por isso que o provérbio diz: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque aquele que é justo é aquele que está buscando a sabedoria que vem da parte de Deus. E para a gente terminar, discernimento. Diga comigo, discernimento. Nós precisamos ter discernimento. Discernimento. Esses dias eu estou orientando a missionária Iracema, porque Deus deu a graça para ela conseguir uma casa muito grande na Pampulha, que ela faz um trabalho judiciário, mas a casa quase caiu em cima deles. Eu falei: Iracema, Deus te deu graça para comprar a casa, Ele te dá graça para reformar? Dá ou não dá? Deus é fiel ou não é fiel na sua vida? O que está te faltando para você construir? Começar a lutar, irmão. Né? Tem posicionamento, uma direção. Mas, às vezes, a gente não faz essa remissão do tempo. Ele vai deixando passar. E eu quero dizer uma coisa para você: se você fizer alguma coisa, o tempo passa. Se você não fizer, o tempo vai passar também. Vai passar do mesmo jeito. E eu disse para ela, falei: minha irmã, faça uma reforma, e como você tem um monte de cômodos lá de cima que você nem usando, tá? Faz umas kitnets para você alugar aqui na região da Pampulha, né? Pelo EMI, vai te dar um dinheiro aí, ó. Cada dia você vai ter privilegiado. Ah, mas dá problema de não tem isso não. Procura ter conhecimento. Porque tudo que vem na sua mão, o Senhor quer multiplicar. E na carta aos Efésios, no capítulo de número 5, o versículo 15 e 16, a Bíblia diz assim: vede prudentemente como andares, não como necios, mas como sábios. Vede, olha, como é que está o seu caminho, onde que vai parar isso, em que lugar você vai chegar. Amém, irmãos? Vamos remir o tempo, vamos buscar aproveitar cada oportunidade que Deus está nos dando. Deus te deu uma oportunidade, faça. Procure andar, não como necios, diz a palavra, mas como sábio, porque diz a palavra do Senhor que os dias são maus. Mas anda como sábio, não como nécio. O que é o nécio? É aquele tolo, né? Que tudo que vem na mão ele desperdiça. É como o filho pródigo, né? Que desperdiçou tudo. Ele era um homem de sabedoria? Não, né? E aquele que ficou em casa também não era um cara de sabedoria também, não. Era um trabalhador, era uma pessoa que estava junto, que estava ali cooperando, mas não era uma pessoa de sabedoria, não. Porque se ele fosse sábio, ele teria conhecimento, né, e multiplicar os bens do pai e viver o melhor dele. E ele vira para o pai e fala que nem um cabrito, o pai nunca matou para ele. O pai falou assim: você tem tudo aí, está tudo aí diante de você, está tudo diante de nós, irmãos. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então vede prudentemente, tenha discernimento, como você está andando, como nós estamos andando, como você está gastando o seu dinheiro, onde você está colocando. Se você tem uma economiazinha, se você não tem nada,
Senhor que Ele vai te dar graça, Ele vai te ajudar e você vai ser levantado, né? O Senhor, Ele não está querendo, né? Jesus nunca orou para ninguém ficar rico, milionário, né? Mas Jesus disse que a prosperidade, que o suprimento, né? Que aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, né? A palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis ansiosos quanto ao vosso vestir, não andeis ansiosos quanto ao vosso alimento. Porventura, o vosso Pai que está nos céus, que cuida dos lírios do campo, que cuida das aves, porventura não vai cuidar de vocês? Ó homens de pequena fé, por que vocês estão duvidando? Porventura o Senhor vai suprir em glória todas as suas necessidades? Quantos creem, digam amém? Mas quando Ele supre o maná, né? Tinha gente que ia lá e queria encher o balaio. Não era para encher o balaio, você tinha que ir lá pegar a porção do dia, né? Aí tem 3 filhos, quantos maná quantos pães cada um come? Cada um come 5. Se você tem 3, você vai pegar 20. Você vai pegar 15, porque cada um vai comer 5. Amém, irmãos? Tem gente que come tudo um dia só e depois não tem mais, né? Não adianta, irmãos. É sabedoria, né? Todos os dias buscando o Senhor sabedoria, pedir a Deus sabedoria nos relacionamentos, pedir a Deus sabedoria onde você vai entrar, sabedoria, sabedoria, sabedoria. Porque se nós não tivermos sabedoria, a gente vai entrar em caminhos, né? Às vezes é melhor você não entrar, às vezes é melhor você barrar ali e ficar quieto, aquietai-vos e sabeis que eu, Senhor, sou Deus, do que a gente entrar em algumas coisas que não vai nos levar a lugar nenhum, vai trazer dor de cabeça, vai trazer prejuízo, vai trazer confusão, vai trazer o medo, né, da gente avançar, da gente querer. Então vamos pedir ao Senhor sabedoria, vamos remir o tempo, vamos aproveitar a oportunidade que o Senhor está nos dando. Hoje você pode locomover, hoje você pode andar. Use bem aquilo que Deus está te dando, use bem as oportunidades que o Senhor está te dando, porque o amanhã não nos pertence. Mas nós podemos fazer planejamentos. A Bíblia diz que o coração do homem vem dos planos. Então isso quer dizer que nós podemos fazer planos. É claro que a resposta certa, ela vem do Senhor. Você pode fazer um plano e o Senhor falar: filho, você fez esse plano, mas eu tenho outro caminho para você, não é esse caminho. Mas nós podemos ficar tranquilos que o caminho do Senhor é perfeito. A palavra do Senhor é poder, a palavra do Senhor é arma, é escudo para todos aqueles que nele confiam. Então nós não precisamos nos preocupar de forma alguma, mas a palavra de Deus nos diz que a gente tem que fazer planos, sonhar. Coloca os sonhos diante de Deus, coloca o sonho de uma casa boa, coloca o sonho, né, do seu carro próprio, coloca o sonho de poder dar o melhor ao seu filho, à sua filha. Coloca os seus sonhos, punha diante de Deus todos os seus projetos e fala: Deus, me dê sabedoria, me dê graça para fazer isso aqui. E o Senhor será contigo, o Senhor será aquele Deus que vai fazer, né, a obra na sua vida, em nome de Jesus. Então, viver com sabedoria é viver em Cristo, é viver o lado de Deus na nossa vida, é ver o manejar de Deus, o construir de Deus na nossa vida. É isso que é viver com sabedoria, é a gente permitir que o Espírito Santo nos guie em todos os passos, e principalmente nos momentos de incerteza. Na hora que a gente tiver uma encruzilhada, né, no momento de incerteza, pergunte ao Espírito Santo. Jesus disse assim: eu vou ter que ir para o Pai, porque se eu não for, não virá Consolador. E quando Ele vier, Ele vos guiará, Ele falará com vocês,
Ele nos mostrará todas as coisas. Olha o que o Espírito fala. Ele nos fará lembrar tudo aquilo que você está ouvindo aqui. O Espírito Santo te faz lembrar. Você estudou para a prova, peça o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que o Senhor faz lembrar. Me faz lembrar, Senhor, as coisas mais difíceis. Irmãos, vocês estão vendo que é o caminho da sabedoria, é o caminho da confiança, da direção, do crescimento em Deus, porque o Espírito Santo está aqui para isso, para nos ensinar. Ele nos ensina, ele nos fala, e a palavra de Deus diz assim: não extingueis o Espírito que habita em vós. Quer dizer, não entristeçais o Espírito Santo, porque quando a gente tem uma atitude contrária, nós entristecemos o Espírito Santo, e ele que é manso como uma pomba. Por isso que ele desceu sobre Jesus ali no batismo das águas, no Jordão ali, João batizando. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Então, quando nós temos atitudes contrárias, a gente apaga, não apagueis, ou quer dizer, a gente anula, a gente ignora a pessoa do Espírito Santo que fala, que ensina, que mostra o caminho, que nos faz lembrar. Por isso, irmãos, nós temos, tudo já conquistado pelo Senhor, para que a gente possa andar em sabedoria e graça diante de Deus. Diga comigo, sabedoria. Fala, Deus, me dá sabedoria. Diga, eu não quero entrar em cascada, não. Não entra em cascada, não. Peça a Deus sabedoria. Esses dias um irmão de Portugal me ligou, e falou assim: o fulano é muito usado por Deus, mas ele foi orar para uma portuguesa, e na hora da oração ele começou a bater na mão da portuguesa, receba. Um homem bateu na mão da mulher com uma gringuinha fraquinha, trincou a mão da mulher. Falta de sabedoria. Um homem de Deus. Aí está lá, desacreditado, porque todo mundo começou a comentar, aquele irmão, cuidado, porque ele quebra um dos outros. Na planta da missão.